Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre o governo Vargas. A aula hoje é um pouco longa, porque o Vargas ele vai ficar cerca de 18 anos no poder, então a gente tem muita coisa para falar. Para começar a falar do Vargas, a primeira coisa que a gente precisa pensar é um tipo de conceito político que é chamado de populismo, tá? O que é populismo? É o conceito que caracteriza o modo como um governante governa, usando estratégias e recursos que têm como objetivo angariar o apoio e confiança popular, principalmente das classes menos favorecidas. O que é isso? Um político populista, ele busca apoio nas classes menos favorecidas e ele se identifica como povo. E ele toma atitudes paternalistas, assistencialistas, para garantir o apoio dessa classe menos favorecida, vamos dizer assim, tá? O populismo, eu lembro que o professor de faculdade, ele descreveu o populismo assim, ele falava, olha, imagina as classes mais pobres, aí imagina a elite. O político populista, ele acha que ele é a mola que vai impedir o atrito entre as classes menos favorecidas com a elite, tá? O populismo, ele toma uma série de atitudes paternalistas, assistencialistas, carismáticas, né? Então o político populista ele é extremamente carismático, ele se identifica com o povo, ele jamais vai se identificar com a elite. O populismo não aconteceu só aqui no Brasil, ele foi muito presente na América Latina. Eu coloquei duas imagens aqui que ilustram bem essa coisa carismática, essa coisa de se identificar com o povo, né? Tá vendo um aqui, olha, é um desenho do Vargas, o primeiro aqui é um desenho do Vargas, ele está numa escola, né? Então ele vai beijar os alunos, vai entregar cartilhas para os alunos, vai se identificar como povo. Aqui também, aqui a gente já tem uma foto mesmo, olha, tá vendo? Ele deve estar num discurso, ele deve estar em algum movimento, ele dá a mão para o povo, ele se identifica, em todo o discurso de um político populista, ele vai se identificar como povo. Nós, povo, não importa que o cidadão é regresso da elite, não importa que o pai dele tinha uma indústria, ele vai falar que ele é povo, tá? E ele vai se identificar e ele vai querer governar controlando essa massa menos favorecida. Exemplo de políticos populistas, a gente tem aqui no Brasil o Vargas, o JK, o Jânio Quadros, né? Na Argentina a gente tem o Juan Domingo Perón e assim por diante. Agora vamos falar do governo do Vargas mesmo. Para falar sobre a Revolução de 1930, que quando o Vargas assume o poder, a gente tem que ver que os anos 20 no Brasil foram muito complicados, né? Nós vimos aí a última SD, nós vimos sobre os movimentos tenentistas, né? Então os tenentes eles queriam tirar a oligarquia cafeira do poder, porque eles falavam que a oligarquia cafeira era corrupta, a oligarquia cafeira dirigia o país só vendo o bem da oligarquia cafeira, isso é verdade mesmo, tá? Os anos 20 foi sacudido por muitas greves operárias, né? As indústrias elas estão surgindo no país, então não tem legislação trabalhista, os operários, para conseguir algum benefício, eles tiveram que se organizar em greves, né? Em 29, teve a crise de 29 nos Estados Unidos, isso afetou muito o Brasil, porque a economia brasileira era baseada no cultivo e exportação do café, basicamente para os Estados Unidos. A economia americana vai para o ralo, eles não vão mais comprar nosso café. A nossa economia também levou um baque gigantesco. Não é por nada não que em 29 teve a crise, e em 30 vai ter a revolução. Por quê? A oligarquia cafeira que está no poder, ela está abalada economicamente. Ela está tentando superar isso aí. É o momento que ela está mais fragilizada, é o momento que as outras oligarquias vão poder tirar ela do poder. Tá? Começa assim, como que começa essa revolução de 1930? Vai ter eleição. Vocês lembram que a oligarquia cafeira ela trabalhava com uma característica chamada política do café com leite? O que era isso? Tem uma eleição, tem um presidente paulista. A próxima eleição, esse presidente indica um mineiro e vai usar toda a máquina pública, todo o dinheiro público para eleger esse mineiro. E ir alternando isso, tá? Nesse momento aí ia ter eleição, quem estava no poder era o Washington Luiz, que ele era do PRP, né, do Partido da Oligarquia Cafeira, ele é paulista, ele deveria
indicar um mineiro. Só que São Paulo está numa crise econômica violenta por causa da crise de 29. Ele acha que é melhor indicar um paulista que vai agir melhor pelos interesses de São Paulo. E ele indica um paulista, o Júlio Prestes. Minas rompe com São Paulo e se junta às outras oligarquias que há muito tempo tentam tirar São Paulo do poder. Que oligarquias são essas? Do Rio Grande do Sul, do Pernambuco, da Paraíba, do Rio de Janeiro. E aí Minas se junta com esses estados, com essas oligarquias, né, com esses grupos poderosos economicamente, mas que são excluídos do poder, eles se juntam e formam um partido político, a Aliança Liberal, e vão disputar a eleição com o Júlio Prestes. A Aliança Liberal, né, então tem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, Bahia, tem várias, Rio de Janeiro. O candidato é o Getúlio Vargas, o vice é o João Pessoa. Tá? Então, todos os setores que estão descontentes com a oligarquia paulista que está no poder se juntam nesse grupo aí da Aliança Liberal. E eles têm certeza que eles vão vencer a eleição. Só que o que acontece? À base de muita fraude mesmo, o partido do Júlio Prestes, né, o PRP, o candidato Júlio Prestes vence. E aí a Aliança Liberal não aceita. Aí acontece um estopim aí da revolta. O que é isso? O João Pessoa, que ele morava lá na Paraíba, ele é assassinado lá na Paraíba. Não tem a ver com essa disputa aqui, tem a ver com problemas pessoais, políticos lá da Paraíba. Mas a Aliança Liberal, muito esperta, usa isso como um catalisador para juntar todo mundo e falar, olha, gente, não tem jeito. Agora, olha, viu, até o João Pessoa foi assassinado, agora a gente tem que derrubar esse povo na força, tá? E aí começam os combates. Começam os combates no Rio Grande do Sul, ocorreram vários combates em Minas também, na Paraíba, e esses soldados, né, esses grupos que estão combatendo contra a oligarquia vão se expandindo e vão vindo em direção aí ao Rio de Janeiro para depor o presidente. Tá? Isso aqui, ó, eu coloquei para vocês terem uma ideia, isso aqui é o Cambuci, é o Largo do Cambuci. Opa, saiu do... É o Largo do Cambuci, olha, cheio de soldados, os caras se debatem, sabe? Você falando, não, tem que derrubar a oligarquia cafeira do poder, tá? Esses grupos, né, nós temos vários grupos, eles chegam no Rio de Janeiro, liderados pelo Getúlio Vargas, ó, o Getúlio Vargas, esse carinha aqui, ó, que tá aqui, eles prendem o Washington Luiz, tá? E aí, faltando um mês para o governo do Washington Luiz terminar, eles derrubam esse governo, assumem o governo, e o Washington Luiz acaba se exilando, vai para a Europa. Tá? E aí começa um período chamado governo provisório, aqui tem um Vargas de novo. Governo provisório, onde vai se desmontar todo o governo da oligarquia cafeira e vai montar um outro governo. Tá? Então suspende a Constituição, fecha o Congresso, todos os estados eles recebem interventores. O que é isso? Tira os governadores e colocam interventores, colocam tenentes, principalmente tenentes, em cada estado para desmontar todo esse governo da oligarquia cafeira que estava montado. Tá? Reforma o Código Eleitoral, é feita uma reforma no Código Eleitoral de 1932, só por curiosidade, é a partir desse Código Eleitoral de 1932 que a mulher pode votar. Esse Código Eleitoral, então, ele é absorvido pela Constituição de 1934, tá? Então a mulher só passa a votar a partir da reforma eleitoral do Código de 1932. Aí São Paulo, né, a oligarquia cafeira, o grosso da oligarquia cafeira está em São Paulo, né? Ele não se conforma de ter perdido o poder, ele não se conforma. E como o Getúlio Vargas suspendeu a Constituição, eles começam a questionar, falando, olha, precisa ter uma Assembleia Constituinte, precisa fazer uma nova Constituição, Só que, gente, isso é desculpa. A oligarquia cafeira queria, na realidade, voltar ao poder, tá? E aí, como Getúlio Vargas não convoca essa Assembleia Constituinte, em 9 de julho estoura a Revolução Constitucionalista. O que é isso? São Paulo vai se revoltar contra o governo federal, falando que quer uma nova Constituição. Na verdade, a oligarquia cafeira quer voltar ao poder, tá? São Paulo, ela se revolta, mas ela achava que ela tinha o apoio de Minas e do Rio Grande do Sul, que também queriam que o Vargas convocasse uma Assembleia
constitucional, queria uma nova Constituição, né? Só que na hora H, tanto Minas como o Rio Grande do Sul dão para trás e continuam apoiando o Vargas. São Paulo, sozinho, lutando em várias frentes, né? Não consegue vencer, perde essa revolução constitucionalista. Mas, a partir daí, o Vargas tem que elaborar uma nova Constituição, tá? Então, o que acontece? Ele vai ter uma nova Assembleia Constitucional e vai ser aprovada uma nova Constituição, a de 1934. Essa Constituição elege o Vargas indiretamente, quer dizer, o povo não votou. O Congresso elege indiretamente o Vargas como novo presidente, tá? Então agora a gente tem o governo constitucional do Vargas. Olha, a gente já viu que de 30 a 34 a gente tem o governo provisório, de 34 a 37 a gente tem o governo constitucional, tá? Esse período está marcado, o mundo inteiro, não só o Brasil, está marcado por conflitos. O comunismo está se expandindo no mundo. Então, vários países estão sendo marcados por conflitos comunistas e está surgindo também em vários países o nazismo e o fascismo. Então, o mundo inteiro ele está polarizado entre comunismo e de direita, nazismo e fascismo. No Brasil não é diferente, tá? Aqui no Brasil é fundada uma coisa chamada Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que é de direcionamento comunista. A gente tem, ela é chefiada pelo Luiz Carlos Prestes, tá? E a gente tem a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que é de inspiração fascista, tá? De extrema direita, e o líder é o Plínio Salgado. E aí vai ter, todo esse período aí é marcado por conflitos entre a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. Em 1935, lá no Nordeste, vai ter uma coisa chamada intentona comunista. O que é intentona? Intentona é uma revolta que iria acontecer, mas que falha, tá? Essa intentona tinha um caráter comunista e queria tomar o poder, mas não deu certo, foi reprimido. Antes dela acontecer, ela foi reprimida muito fortemente pelo Vargas, tá? Aí, isso gerou um medo gigantesco de ter uma revolução comunista aqui no Brasil, tá? E o Vargas, que em 38 ele ia ter eleição, ele ia ter que sair do governo, ele não estava afim. O que ele vai fazer? Muito esperto, ele vai usar esse medo de um levante comunista para ficar no poder. Então, em 1937, sai no jornal que se descobriram um plano, chamado Plano Cohen, onde os comunistas iam fazer um levante aqui no Brasil, iam tomar escolas, iam tomar igrejas, iam fazer e acontecer aqui, tá? Na verdade, esse plano não existia, era falso. Esse plano foi idealizado por... todo esse plano mirabolante de soltar na mídia foi idealizado por um general aí do staff do Vargas. Soltou na mídia, o Plano Cohen não existia, era um plano falso que foi usado como desculpa para o Vargas tomar o poder. Então, como ele falou, olha gente, eu vou fechar o Congresso novamente, eu vou suspender a Constituição novamente, porque nós descobrimos esse plano Cohen aí e vai ter uma revolução comunista no Brasil. Era mentira, não existia esse plano. Mas ele usou isso como desculpa, fechou o Congresso, suspendeu a Constituição, ele deu um golpe. E começa um período chamado Estado Novo. Agora é o período ditatorial do Vargas, tá? Então é o nome que se deu ao período que Getúlio Vargas governou o Brasil, de 37 a 45. Esse período ficou marcado no campo político por um governo ditador. O Vargas, ele vai perseguir muito os partidos políticos que o questionam, principalmente os partidos políticos comunistas. Ele vai perseguir muito o Luiz Carlos Prestes. Então esse momento é chamado de um momento ditatorial do Vargas. O que rolava nesse momento, tá? Muita censura nos meios de comunicação, rádio, jornal, TV. Ele criou uma coisa chamada DIP. O que é isso? Departamento de Imprensa e Propaganda, para censurar rádio, jornal e revista e para soltar na mídia só a imagem positiva do governo de Vargas, né? Então o DIP, ele censurava tudo quanto era crítica ao governo do Vargas e só soltava o que era bom. Então, quem não sabia disso achava que o governo dele estava às mil maravilhas, tá? Ele reprimiu muito fortemente qualquer tipo de protesto ao seu governo. Protesto, greve, passeata, era reprimido de forma muito violenta. O Vargas, ele criou a consolidação das leis de trabalho, tá? Criou a junta de trabalho,
toda nossas leis trabalhistas que nós tínhamos, né, porque mudou tudo agora, era da época do Vargas. Só que ele criou isso tentando controlar o sindicato. O quê? Para não ter greve, para não ter os trabalhadores não se posicionarem contra o governo dele, ele criou uma série de leis trabalhistas. Só que você só tinha direito a essas leis trabalhistas se você pertencesse a um sindicato. Se você não pertencesse a um sindicato, você não tinha direito a essas leis. E o Vargas tinha um controle, mão de ferro em cima dos sindicatos, tá? Então o trabalhador, para ter direito às leis trabalhistas, tinha que entrar no sindicato. Quem controlava o sindicato era o Vargas. Então, indiretamente, o Vargas controlava os trabalhadores, tá? Ele centraliza toda a administração pública na figura aí do governo federal, tá? Então, ele controlava tudo. Foi no governo do Vargas também que foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia do Vale do Rio Doce, tá? Mas isso a gente vai discutir mais na próxima SD, que vai ser Segunda Guerra Mundial. E esse momento aqui eu vou ter que falar com vocês sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e o que a gente vai ganhar por participar na Segunda Guerra Mundial. Por hoje é só. Se cuidem. Até a próxima aula. Um beijo para vocês.